Abra sua Bíblia, terceira carta de João, o capítulo é o capítulo único, verso 1 até o verso 4. Amém? Posso ler? Diz assim o texto: ó presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Quando nós olhamos para esse texto, e é algo que o Senhor tem ministrado a nossa vida, tudo que Ele tem falado conosco, quem esteve aqui no último domingo, teve a oportunidade de ouvir a palavra vinda do Senhor através do nosso pastor, como o Senhor Ele tem nos conduzido a algo extraordinário, e o nosso coração enche de muita alegria e expectativa de tudo que Ele poderá fazer em todo esse ano, amém? Esse é um ano que eu creio que viveremos o extraordinário de Deus em nossas vidas, seja como indivíduos, discípulos, seja como igreja como um todo. Você crê nisso? O Senhor realmente tem sido bom. Se você olhar o início desses dias, olhar para a sua vida, você vai perceber isso. O Senhor tem sido bom. O Senhor, Ele tem cuidado de nós em tudo. Ele tem cuidado até de detalhes que muitas vezes para nós passa despercebido. E quando pensa que não, nossa, como o Senhor, Ele é detalhista. O Senhor, Ele é bom. O Senhor é misericordioso. E diante desse texto, o Senhor me chamou a atenção a algo, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quando nós olhamos para a carta aqui onde João escreve pela terceira vez, e ele escreve a esse amado Gaio, não se sabe se era um líder lá na igreja, ou se era um membro influente, mas era um homem ao quem ele destina essa carta, o conteúdo dessa carta. E ele escreve essa carta a este irmão, que provavelmente estava na igreja em Éfeso. E o que ele fala a esse irmão, como ele inicia essa carta, é algo que chama a atenção. Ele vai dizer: ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vida de alguns irmãos. Alguns irmãos foram até João e trouxeram alguns relatos a ele. E quais relatos eram esses? Um deles tratava de forma específica de Gaio. E o que eles falavam de Gaio? Falavam que Gaio era um homem de testemunho verdadeiro. Essa é a forma como João ele vai descrever: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. O que quer dizer que Gaio era verdadeiro. Ele era verdadeiro. E João ele diz: você anda na verdade. E isso era algo que trazia uma alegria imensa a João. Olha só o que ele diz no verso 4: eu não tenho maior alegria do que esta. E ele expressa como algo que era o ápice da vida dele. Eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E filhos aqui fala de discípulos. Ao olhar os meus discípulos e ver que eles estão andando na verdade, sendo verdadeiros nisso, isso é algo que me alegra. É algo que eu posso assim exultar de uma forma grandiosa no Senhor. É algo que alegra o meu coração. Então, olhando para esse texto, é o que eu quero trazer o tema para nós hoje, que é andando na verdade de verdade. Você pode repetir comigo? Diga comigo: andando na verdade de verdade. Nós somos desafiados pelo Senhor a caminhar na verdade. Agora, como estamos caminhando nessa verdade? Nós vemos aqui que Gaio andava na verdade, mas ele tinha um testemunho verdadeiro. Ele era verdadeiro. Isso nos leva a pensar sobre tudo, como o Senhor nos vê, como Ele nos enxerga. Se a nossa vida tem sido verdadeira, sincera, o que é o oposto da falsidade, da mentira, da hipocrisia. Como é que o Senhor nos vê? Por exemplo, numa reunião como essa, numa reunião de celebração, como é que o Senhor nos vê? Quando nós estamos orando, quando nós estamos adorando,
quando nós estamos cantando aqui no momento da ministração do louvor, e é algo maravilhoso, é algo extraordinário, é um ambiente onde o Senhor se manifesta. Realmente é difícil não ser tocado no louvor aqui na Alcance, sim ou não? Amém? Como o Senhor nos vê? Como Ele nos enxerga num momento como esse? Mas olhando também não só no ambiente aqui congregacional, no ambiente de igreja, onde nós nos reunimos, mas olhando no nosso dia a dia, como o Senhor nos vê na nossa família, quando estamos junto com nossa esposa, com os nossos filhos, quando nós estamos lá no trabalho, como o Senhor nos vê. Como o Senhor nos vê em nossos negócios, como tratamos os nossos negócios. Como o Senhor nos vê, como nós servimos uns aos outros, como Ele nos enxerga. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Andando na verdade de verdade. E a lição para nós hoje é enxergar como é que o Senhor está nos vendo, como Ele está nos observando. Por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas se preocupam demais com o seu exterior, se preocupam demais em fazer, em executar, mas esquecem de um detalhe, de como o Senhor realmente está nos enxergando, nos observando. Amém? Como Deus nos observa. Olha só o que nos diz aqui, Mateus capítulo 9, verso de número 1. Mateus capítulo 9, verso 1, o primeiro texto que eu quero citar aqui a vocês sobre isso, vai nos falar sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum, e o texto começa dizendo assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Os outros evangelistas, retratando o mesmo texto, vai falar como foi essa situação aqui. Mateus, ele resume, mas outro evangelista vai dizer que não tinha como entrar na casa que Jesus estava, porque a multidão era grande demais. Tiveram os amigos daquele paralítico abrir o telhado da casa e descer o paralítico diante de Jesus. Jesus, vendo aquele cenário todo, disse: rapaz, agora vocês me surpreenderam, agora eu vi fé em vocês. E Jesus perdoa os pecados daquele paralítico. Só que o que vem depois é o que me chama a atenção para hoje, para nós aqui. No verso 3 vai dizer: mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: por que cogitais o mal no vosso coração? A multidão estava admirada, focada naquele milagre extraordinário. Imagine, um paralítico chegou lá, acamado, de repente está de pé. Que milagre é esse? Que coisa extraordinária é essa? De repente a multidão vê o povo derrubando o telhado e descendo um paralítico lá diante de Jesus. Imagina você lá, como é que você ia ficar? Aquele burburinho todo, aquela multidão. Imagina só, Jesus vira para o paralítico e diz: ó, seus pecados estão perdoados. Em sequência depois a esse retrato aqui da fala dos fariseus, é que vai vir, dos escribas, que vai vir o milagre dele se levantar. Mas o que me chama a atenção aqui é que aquela multidão toda, vendo aquela cena, vendo tudo aquilo acontecer, Jesus observa os pensamentos dos escribas. O texto aqui vai nos dizer, se você prestar atenção no verso 3, diz assim: mas alguns escribas diziam consigo. Eles estavam pensando: este blasfema. Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: porque vocês estão pensando mal em seu coração. Enquanto a multidão estava de olho em tudo aquilo que estava acontecendo, talvez os discípulos de Jesus, da mesma forma, ali atônitos, sem saber o que fazer, estão destruindo o telhado da casa do irmão. Jesus estava de olho lá no pensamento daqueles escribas, lá no coração deles. Outro texto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, Mateus capítulo 12, verso 22, vai nos dizer um outro momento em que a cura de um endemoniado cego e mudo. E olha só o que acontece: então lhes trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava. Diga comigo: toda a multidão se admirava.
E olha só o que eles diziam: este é porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, uma classe religiosa, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Novamente, uma nova cura, um novo milagre. A multidão admirada, maravilhada, olhando aquele milagre extraordinário. Mas aonde é que estavam os olhos de Jesus? Nos pensamentos deles, daqueles fariseus. Lucas capítulo 6, verso 8. Olha só outro texto para nós. Capítulo 6, verso 6. Podemos ler a partir do 6. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram, procurando ver se ele faria a cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-lo perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Novamente um novo milagre, novamente uma nova cura. Mas Jesus estava aqui expondo novamente os pensamentos, o coração daqueles religiosos. Como é que Deus nos vê? Isso é algo que é importante nós refletirmos. É importante nós nos perguntar: como é que o Senhor está nos observando? Porque de fato, quando nós olhamos para esses textos, nós vemos que como homens, como ser humano, o que chama a atenção no momento como aquele era o milagre. Era aquele momento onde a cura estava sendo feita, era aquilo que estava chamando a atenção da multidão. Mas o que chamou a atenção de Jesus? O que de fato despertou o interesse de Jesus naquele momento? Eram os pensamentos daqueles religiosos, o coração deles. Imagine o primeiro texto que nós lemos. O texto vai dizer: os escribas pensavam consigo mesmo. Mas de repente Jesus traz à tona o que eles estavam pensando. Imagine se isso começasse a acontecer hoje, aqui e agora. Imagine Jesus trazer à tona o que você está pensando. Imagine só, você sentado aí me ouvindo, você sentado aqui, ou no momento do louvor, da adoração, você cantando, mas muitas vezes sem ter o controle dos seus pensamentos ou do seu coração. De repente, o Senhor diz: ei, peraí, isso aí que você está pensando não é bom. Esse pensamento é mau. Imagine isso, trazer à tona aquilo que está aqui dentro. Jesus, ele fez isso com esses religiosos. Vocês estão pensando algo terrível, vocês estão pensando algo ruim. E muitas vezes Jesus fez a cura em cima daquele pensamento para desafiar. Quando eles ali no momento do homem da mão ressequida, no meio da sinagoga, eles estavam pensando ver se Jesus ia fazer uma cura no sábado, porque eles só queriam uma oportunidade para acusar Jesus. De repente Jesus diz ao homem: vem cá, vem aqui para o meio. E vira para eles e diz: e aí, eu vou poder curar ou não? Só porque ele está enfermo eu não posso curar? Só porque é sábado? Devo deixar morrer? Eu fico imaginando a multidão dizendo assim: rapaz, do que ele está falando? De onde ele tirou isso? Nada a ver. Mas aqueles fariseus que pensaram aquilo sabiam do que ele estava falando, porque estava expondo o coração deles. Como é que o Senhor nos vê? Um texto muito conhecido, quando Samuel ele é convocado pelo Senhor aí na casa de Jessé e ali ungir o novo rei. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O Senhor disse a Samuel: não atentes à sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O Senhor vê o quê? O coração. Como é que o Senhor nos vê? Ele nos vê desde o nosso interior, desde o mais profundo do nosso coração.
todos os nossos pensamentos, está tudo exposto diante do Senhor. E se tem algo, irmão, que na palavra o Senhor nos ensina a cuidar, é do nosso coração. Ele nos ensina muito sobre isso. Um texto que você conhece, Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Qual que é a importância de se guardar o coração? Aqui o escritor está nos ensinando, olha só, o coração, ele é um motor das nossas ações. O que permitimos entrar em nosso coração vai definir de fato o nosso comportamento. Aquilo que nós falamos, de fato vai definir a nossa trajetória. Nós precisamos guardar o nosso coração. O centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de onde surgem as nossas motivações, as nossas intenções. E é o Senhor nos orientando hoje, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Mateus capítulo 5, verso 8 vai nos dizer, bem-aventurado. É muito feliz, verso de número 8, 5, 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero ver a Deus. Você quer ver a Deus? Eu quero ver o Senhor. Como é que eu faço isso? Sendo puro de coração. E isso é uma palavra que realmente vem muito confrontar a gente, principalmente na nossa geração, irmão, porque a falsidade reina hoje. A mentira reina hoje. A falta de transparência e sinceridade reina hoje. E o Senhor está dizendo, quer estar comigo, quer me ver, tenha um coração puro. Colossenses capítulo 3, verso 23 vai dizer, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Tudo que você for fazer, faça de todo o coração. Como é fazer de todo o coração? Como para o Senhor e não para os homens. Repita comigo, tudo que eu fizer. Nossa, vocês quase me empolgaram agora. Repita comigo, tudo que eu fizer, vou fazer de todo o coração. Para o Senhor, não para os homens. Está quase pegando, está parecendo que esse carrinho velho que vai pegando no tranco. Isso é o que Paulo está nos ensinando. Tudo que você for fazer, tudo, faça de todo o seu coração. Para quê? Para você mesmo? Não. Para a sua glória? Não. Para o seu crescimento? Não. Para o seu egoísmo? Não. Para a sua vaidade? Não. Para Ele, para o Senhor, tudo que você for fazer, meu irmão, o mais simples que seja, por maior que seja o projeto, faça como se fosse para o Senhor, porque de fato precisa ser para Ele, não para os homens. Essa é a orientação, é a instrução do Senhor para nós. Agora, de fato isso é uma realidade da nossa vida? Eis a questão. De fato isso acontece no nosso dia a dia? De fato isso acontece nos momentos de reunião aqui, de celebração, quando nós cantamos, quando nós adoramos? De fato isso acontece quando nós oramos, falamos com Ele? De fato isso acontece quando estamos sentados aqui, nesse momento agora, e você está me ouvindo, estamos sendo expostos à sua palavra? Muitas vezes nós vamos orar, meu irmão, e eu fico imaginando Deus ouvindo nossas orações. Fala, meu filho, para, porque você já está passando vergonha. Porque a gente é muito egoísta. Muitas vezes o Senhor está vendo o quanto nós somos interesseiros, estamos atrás das mãos dEle, não dEle, e Ele fica lá, meu Deus, eu tenho que ter misericórdia desse menino, senão eu vou matar ele. Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 24, olha só o que nos diz esse texto. João capítulo 2, verso 24 e 25, olha só, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então o Senhor, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos, só que muitas vezes tentamos nos enganar, achando que o Senhor não nos conhece. Por quê? Porque muitas vezes nós agimos
de uma forma com os homens, com as pessoas ao nosso redor, e achamos que com Deus é da mesma forma, irmão, nós precisamos colocar nosso coração à prova, colocar ele diante do Senhor. E eu desafio você, nós hoje juntos fazermos isso, colocar o nosso coração diante do Senhor. E agora vamos expor todo ele ao Senhor. Como é que eu faço isso? Salmo de número 139, verso 23. Olha só o que nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Isso é o salmista orando ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Por isso que tem hora, irmão, acontece algumas coisas na nossa vida e a gente não entende, mas é o Senhor nos colocando à prova, para ver o nosso coração. Deus mandou o povo, tirou o povo do Egito e mandou para uma terra maravilhosa, que manda leite e mel. Foram lá os espias e trouxeram um cacho de uva que precisou de 2 para carregar. Imagina uma terra dessa, próspera. Era do povo, Deus deu para eles. Só que antes deles entrarem na terra, lá em Deuteronômio vai nos dizer que Deus conduziu aquele povo pelo deserto, para que o povo conhecesse o que havia no coração deles. O que é que há no nosso coração? Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi aqui escrevendo o Salmo, ele está dizendo: Senhor, eu me exponho, coloco o meu coração diante de Ti agora. Olha para mim, tem algum caminho mau? Tem algum pensamento mau? O meu coração realmente está Te agradando, Senhor? Porque muitas vezes as minhas mãos fazem uma coisa, fazem algo, mas e o meu coração? Está do mesmo jeito? Está alinhado? Muitas vezes, Senhor, eu falo uma coisa, mas o meu coração está alinhado com isso. Senhor, me prova e me conhece, veja se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Hebreus capítulo 4, verso 12, um texto que todos nós conhecemos, e você vai lembrar dele. Vai nos dizer, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Só a classe aqui da escola bíblica que participou. Cadê a igreja? Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é o quê? E eficaz. Ela é viva e ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Irmão, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, poderosa, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é eficiente, ela é eficaz em expor os nossos corações. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, têm dificuldade em sentar num momento como esse e ouvir uma palavra, porque, irmão, quem de fato tem uma vida de leitura, de estudo da palavra de Deus, tem o seu coração exposto. De fato, a Bíblia te mostra quem você é, ela me mostra quem eu sou. E olha só, quando você estiver diante disso, e ela te mostrar como é que está o seu coração, meu irmão, encare quem de fato você é, não fuja. Não tente maquiar o negócio. Irmão, tem hora que eu paro e falo assim: meu filho, tu é ruim, só Deus para te amar mesmo, porque tem hora, irmão, que o nosso coração é exposto a tal forma que você fica: não acredito que eu tive coragem de pensar uma coisa dessa, não acredito que eu tive coragem de fazer uma coisa dessa. Como Jesus nos diz pelo escritor lá de João, do Evangelho, ele conhece a natureza do homem, por isso que ele não se confiava. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como é que eu vou colocar meu coração à prova? Se exponha à palavra de Deus, meu irmão. Se exponha ao ensino do Senhor Jesus, se exponha a tudo aquilo que Ele vai ministrar na sua vida, tudo aquilo que Ele vai trazer de correção para você, e abrace toda essa correção, porque quando Ele vem te corrigir, primeiro é porque Ele te ama, e Ele quer trazer transformação à sua vida. Então abrace a correção. É tipo quando você ia apanhar da mamãe e do papai, só que em vez de você espernear, hoje você dá glória a Deus.
Ô irmão, hoje eu dou glória a Deus, porque eu apanhava da minha avó bendita. Graças a Deus que a minha senhora me dava uma surra de vez em quando. Meu irmão, mas o Senhor, Ele nos corrige, e isso é porque Ele nos ama. Ai da pessoa que acha que não precisa de correção, e ai daquela que não é corrigida, é porque já foi deixada de lado. O Senhor já, eu fico imaginando, o Senhor, Ele vai dando uma cordinha. Vai, meu filho, vamos ver até onde você vai. Vai. Você quer andar por si mesmo, então vai. Você quer tomar suas decisões, então vai. Irmão, em nome de Jesus, tomara que dê tempo de se arrepender. E o Senhor é misericordioso. É mais do que necessário expor nosso coração diante de Deus, diante da sua palavra, e encarar quem nós somos. Desde os nossos mais terríveis pensamentos ao nosso pior comportamento. Encare realmente, Senhor, é isso que eu sou? Ok, mas isso não vai me definir mais, porque agora eu vou olhar para Cristo e Ele é o modelo para a minha vida, Ele é o padrão agora para a minha vida. Eu vou olhar para Ele assim como Ele é, eu quero ser, Senhor, mas eu não consigo sozinho. E agora? O Espírito Santo vai te ajudar. Ele é aquele que vai nos guiar, Ele é aquele que vai nos dirigir, nos santificar e nos tornar assim como o Senhor Jesus é, porque Cristo, Ele é a porta, meu irmão. Para entrar no céu tem que passar por essa porta. Eu fico imaginando como se fosse um detector de metal. A porta é um detector de Jesus. Só passa por essa porta se parecer com Ele. Se não parecer com Jesus. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Não adianta esconder o nosso coração. Não adianta esconder os nossos pensamentos. Deus, Ele vê todas as coisas. Nós enganamos as pessoas, nós podemos agir falsamente, podemos ser hipócritas aqui com as pessoas, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja com a esposa, com os filhos. Podemos esconder o nosso coração, mas de Deus não tem como, meu irmão. Não há como esconder o nosso coração do Senhor, pois Ele vê todas as coisas, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Lucas capítulo 18, verso 9, olha só esse texto. Lucas capítulo 18, verso 9. Quem está entendendo diz amém. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus propôs essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Jesus escreveu aqui, deu essa parábola justamente para essa classe de pessoas. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Existem pessoas assim? Seu silêncio é uma verdade. Existem pessoas que confiam em si mesmas, pessoas que consideram-se melhores do que as outras, desprezam os outros. O Senhor Jesus contou essa parábola exatamente para essas pessoas. 2 homens subiram ao templo. 2 homens foram para a igreja, irmão. Eles foram fazer o que lá na igreja? Orar. Irmão, aqui está uma coisa rara de acontecer. Crente que ora, Deus está procurando esse tipo de gente. Crente que ora, Ele vai encontrar aqui na Alcance Goiânia, em nome de Jesus, amém? Crente que ora, aleluia. 2 homens subiram lá para o templo, para orar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. De manhã eu disse assim, eu não sei explicar como é essa oração. Ele orava de si mesmo para si mesmo. Eu acho que ele usou o nome de Deus aqui só no começo e o resto era glória a Ele. Obrigado, Deus, porque sou eu. É eu que faço, eu que sou o melhor. O fariseu posto em pé orava de si mesmo, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha quanta humildade. Roubadores, injustos, adultos, nem ainda como esse publicano. Tadinho do publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Irmão, um homem desse, aos nossos olhos a gente diria o quê? Já está no céu. Já tem uma cadeira lá especial do lado de Jesus, do lado de Paulo. Moisés está perdendo para esse homem. E o publicano? Verso 13 vai dizer: o publicano, estando em pé de longe, nem ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê misericordioso, pois eu sou um pecador. Quem foi que foi justificado?
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será o quê? Exaltado. Não tem como esconder o nosso coração. Meu irmão, os dois subiu para a igreja para orar. Os dois veio no culto de celebração na Alcance Goiânia. Os dois participou do louvor. Os dois sentou para ouvir a palavra. Mas da mesma forma que Deus ouve a nossa oração, Ele também vê o coração de quem está orando. Não tem como esconder o nosso coração diante do Senhor. Para nós, ao olhar aquele fariseu, ia dizer, é um modelo para essa geração. Olha no Instagram, milhões de seguidores. Tadinho do publicano, não tinha, só a mulher dele que seguia ele, olha lá, porque não tinha o que fazer. Mas o Senhor diz, esse foi justificado. Porque ele reconheceu de fato o seu coração. É isso que nós precisamos fazer, meu irmão, encarar quem nós somos, nos arrepender e clamar a misericórdia do nosso Deus. Não adianta esconder o coração do Senhor, pois Ele vê tudo. Salmo 139, verso 2, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. De longe penetras os meus pensamentos. Jeremias 17:10 diz, eu, o Senhor, esquadrinho um coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Hebreus 4:13 vai dizer, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Diga comigo, prestar contas. Está aí uma coisa que hoje as pessoas não gostam de fazer, prestar contas, mas vai chegar um dia em que nós não vamos poder fugir da prestação de contas, e é algo que nós chamamos na teologia de tribunal de Cristo. O Senhor nos diz isso em sua palavra, segundo aos Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um receber segundo o bem que fez, seja bem ou mal, que tiver feito por meio do corpo, cada um terá que se comparecer diante do Senhor. E aqui a palavra utilizada é tribunal de Cristo. É um julgamento. E esse julgamento é o julgamento da igreja arrebatada. Então, se você quer aparecer no tribunal de Cristo para prestar contas, você tem que fazer parte da igreja arrebatada. E já tem gente pensando se quer ser arrebatado agora. Quem quer estar com o Senhor? Amém? O que é o arrebatamento? É a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Quer participar disso, irmão? Nossa, eu quero demais a conta. Eu quero que o Senhor venha e venha buscar-nos o mais rápido possível. Nós ansiamos por isso. Cantamos aqui hoje que as nossas vestes já estão prontas. Senhor, vem, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Agora, junto com a sua vinda, vem também a prestação de contas. O tribunal de Cristo, onde Cristo irá avaliar, julgar as nossas ações, as nossas intenções, os nossos pensamentos e omissões de nós, seus discípulos, aqui na terra. Nós seremos confrontados diante do Senhor, as nossas obras estarão todas diante dele, e aí, seja o bem que você fez ou o mal que você fez, estará tudo diante dele. A base do julgamento é exatamente a qualidade do nosso serviço. Não é se você vai ser salvo ou não. A base da salvação é a fé em Jesus, pelo sangue de Cristo. Agora, Ele nos salvou, não por causa das nossas obras, mas Ele nos salvou para que tenhamos agora boas obras no caminho, para vivermos em santidade. E a base do julgamento vai ser exatamente esses são os critérios, as qualidades do nosso serviço diante dele. Irmão, não é só fazer, não é só executar. O que o Senhor vai julgar nesse dia? Motivação. Por que você faz o que você faz? A sinceridade do coração e as suas obras foram feitas por amor e obediência a Deus? Ou por vaidade? Não só no âmbito aqui congregacional. Por que você faz o que você faz? Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja nos seus negócios, seja aqui na igreja.
Seja você vindo para cá agora, num domingo à noite, seja você sentando aí, seja você levantando as suas mãos, seja você subindo aqui, ministrando louvor, tocando um instrumento, eu agora aqui diante de vocês, ministrando essa palavra, por que eu faço isso? É isso que o Senhor quer saber. Por quê? Porque você olha para mim e talvez você diz, nossa, está aprovado. Mas o Senhor não está vendo só o externo, Ele está vendo o meu coração. Por que eu estou fazendo isso? Há sinceridade no meu coração, há verdade no meu coração. As minhas obras, elas estão sendo feitas por amor. As minhas obras estão sendo feitas por obediência a Deus. E isso aqui confronta muito a gente. Muito a gente, principalmente nós que ministramos. Muitas vezes o Senhor, Ele chega a nós e fala, e aí, por que você quer isso? Muitas vezes o Senhor, Ele confronta os músicos, e aí, quer tocar por quê? E muitas vezes o Senhor nos permite ficar sem isso um tempo, exatamente para ver onde é que está o nosso coração, se está naquilo que fazemos, ou se está nele, que é o dono de tudo. E o Senhor deseja ver o nosso coração, e Ele deseja aprovar o nosso coração, porque é isso que o agrada, sinceridade, verdade em todo o nosso procedimento, e é isso que Ele está procurando. Qual é a qualidade das nossas obras? É isso que Ele vai olhar. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 12, vai nos dizer, contudo, o que se edifica sobre o fundamento é ouro, pratas, pedras preciosas. Isso aqui são obras representadas. Ouro, prata, pedras preciosas são obras que são feitas para a glória de Deus. Obras que não são feitas por vaidade, por orgulho, porque quer aparecer, porque se acha melhor do que os outros. Não, as obras estão sendo feitas como ouro, prata, pedras preciosas, obras que são feitas para a glória de Jesus, para glorificar o nome de Jesus. E o que vai provar isso lá naquele dia do tribunal de Cristo é o fogo do Senhor. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Ele é fogo consumidor. Imagine você colocando fogo no ouro, ele fica mais precioso, mais valioso. Assim acontece com a prata, assim acontece também com as pedras preciosas. Mas e com as obras representadas como madeira, feno, palha? O que vale mais? 1 quilo de ouro ou um caminhão de palha? Imagine isso, diante do Senhor, o que vai valer mais? Você coloca fogo naquele ouro e ele vai se tornar mais valioso. Agora imagine a carreta se aproximando do Senhor. A carreta de madeira, de feno, de palha, e o Senhor, fogo consumidor. Aquela carreta vai se desfazendo, aquelas obras vão sendo queimadas, até não se tornar mais nada. Então tem muitas pessoas que fazem, irmão, que a gente fica assim até admirado. Meu Deus do céu, quem sou eu na fila do pão? Parece que Deus deixou os talentos tudo para aquele irmão. O irmão faz isso, faz aquilo outro, e a gente diz assim, oh Jesus, eu mal dou conta de ficar na recepção, pegando na mão dos irmãos. Pode acontecer que o dia esse irmão que faz tudo, chega lá diante do Senhor, com a carreta de madeira, de feno, de palha, dizendo, Senhor, olha só, tudo o que eu fiz. E o Senhor vai dizer, e o seu coração? Como estava? Você fez para quê? Qual era a intenção disso? Você queria aparecer para quem? Porque para mim não foi. Imagine chegar aí diante do Senhor e ouvir isso. O Senhor irá provar a fidelidade com que executamos as tarefas a nós confiadas. A recompensa será baseada na fidelidade demonstrada no uso dos dons. O Senhor te entregou dons, meus irmãos. O Senhor te entregou talentos. Com que fidelidade você tem administrado isso? O Senhor entregou algo maravilhoso na sua mão. Não podemos agir assim como o homem da parábola dos talentos, que só tinha um, que nem ele mesmo reconheceu o talento que tinha, pegou e enterrou. Se você oculta, se você esconde e não age com fidelidade com aquilo que Deus confiou na sua mão, você está pecando contra Deus,
Você está pecando contra você mesmo, e você está pecando contra a igreja, porque aquilo que você retém, você também está tirando a bênção do irmão, porque Deus colocou na sua mão para abençoar o outro. Mas o que você fez com talento, o que muitos fazem com talento, pega e esconde, pega e enterra, e o Senhor quer despertar esses talentos hoje, esses dons em você hoje, no nome de Jesus. Você está aqui ainda? Lembra de Gaio? O irmão que foi elogiado por João no texto que nós lemos no início da ministração, 3 João no capítulo de número 1, verso de número 1, ele foi elogiado por João. João disse de Gaio: Gaio, você realmente é um homem verdadeiro, sincero. Eu tenho ouvido aqui dos irmãos que veio até mim, você realmente tem um testemunho verdadeiro, você anda na verdade, e isso me alegra muito. Só que lá naquela igreja, irmão, tinha um irmão que era o oposto, e o nome dele era Diótrefes. Esse irmão não se sabe se ele era um líder lá na igreja, não se sabe se ele era um homem influente, mas ele tinha muita influência sobre muitos irmãos. Olha só o que nos diz aqui o exemplo de Diótrefes, que era o oposto de Gaio. Verso de número 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O homem gostava de ser o primeiro, gostava de estar sempre à frente dos outros. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Aqui está em palavras bonitas, mas João está dizendo: eu vou expor tudo isso, vou desmascarar ele, proferindo contra nós palavras maliciosas. Irmão, aqui nós temos um discípulo que falava mal do seu discipulador, a igreja. Isso é Diótrefes. E não satisfeito com isso, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Imagina isso, irmão, você quer me chamar para jantar na sua casa, e o irmão Diótrefes não deixa. Imagina um negócio desse? Tem cabimento? Não tem, isso é um absurdo uma coisa dessa. Quer me chamar para ir lá, Danilo, jantar na tua casa, mas o abençoado do Diótrefes diz: ó, não quero que você receba esse irmão na sua casa. Que irmão abusado. Além de não deixar os irmãos receber, se desobedecer, olha só o que ele fazia: expulsava da igreja. A igreja era dele. Existem pessoas assim? Existe. Líder arrogante, oposto ao amor, falta de humildade, a atitude dele era de domínio, não era de serviço. Imagina um coração desse. Aqui já estava tudo afundado, já estava tudo a lama, já estava no pecado já. Um homem desse, já não estava nem no pensamento, nem no coração, ele já estava exercendo domínio sobre a igreja e querendo que a igreja fosse do jeito dele, controlando a vida dos irmãos. Meu irmão, não é isso que o Senhor nos ensina. Era o oposto de Gaio, que foi elogiado no início da carta. Gaio era verdadeiro, sincero, humilde, servo de Cristo. Ele estava andando de acordo com os ensinos de Jesus. Já Diótrefes não. E quando o Senhor ele olha para nós, ele nos ensina exatamente a ser como Jesus, a exercer o serviço, a humildade, a unidade em amor, a sermos verdadeiros, íntegros, sinceros. É isso que o Senhor nos ensina. Você está entendendo? Diz amém. Agora, como é que Deus ele olha e trata isso? Como é que Deus olha essa falta de verdade e sinceridade, muitas vezes, no meio do seu povo? Eu vou ler 2 textos aqui para você e não vou explicá-los porque eles são autoexplicativos. Salmo 101, verso 3, abra comigo esse texto. Eu queria que, se possível, você abrisse. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você tem celular ou smartphone, por favor, ligue aí, marque esse texto, esse e o outro. Eu queria que você grifasse e que você meditasse sobre esses textos. Salmo 101, no verso de número 3,
É um primeiro texto que eu quero citar sobre como é que Deus vê isso, como Deus trata a falta de verdade, a falta de sinceridade. Quando o nosso coração, ele não está de acordo com as nossas ações ou as nossas palavras. Salmo 101, verso 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer ao mal. Verso 5, ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Lembra daquele irmão que vem para você e fala assim, eu posso te contar um negócio, mas você não conta para ninguém. Você fala para ele assim, irmão, não conta não, porque aí eu não vou contar. Se eu não souber, vai ser mais fácil. É assim que a fofoca começa, irmão. Já viu como é que a fofoca começa? Eu vou te contar uma coisa aqui, você não conta para ninguém, por favor. Fica só entre nós. Conta, pode confiar. Eu sou um túmulo. Aí esse irmão que prometeu não contar, chega num amigo de confiança dele. E faz o quê? Eu vou te contar um negócio. Olha, só entre nós dois. Não conta para ninguém, é para você me ajudar a orar. Irmão, o laço já está aí, já era. A igreja toda vai saber. Guarda, irmão, para você. Ao que as ocultas calunia o próximo, o que o Senhor vai fazer? A esse destruirei. Um conselho para você, se não for algo bom, ou que vai edificar a vida do seu irmão, não compartilha, guarda. Se você vê o irmão passando dificuldade, se você vê o irmão que está sendo envergonhado, ora, intercede por ele, não sai propagando a desgraça de ninguém na rua. Aqui os ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei, o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. É Deus dizendo, eu não suporto quem é orgulhoso, quem se acha melhor do que os outros, que não é verdadeiro nas suas palavras, nas suas ações. Verso 6, os meus olhos irão procurar os fiéis da terra, para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. O Senhor está procurando uma característica de cristão. Quais? Os fiéis, para que habitem com Ele. Eu quero habitar com o Senhor, você quer? Não há de ficar na minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Segundo texto, Salmo 24, verso de número 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da minha salvação. Fique de pé, em nome de Jesus. Enquanto os meninos preparam uma música aqui, para a gente adorar juntos ao Senhor. O que aconteceu aqui nesse momento agora é exatamente expor o nosso coração diante do Senhor. Seu coração foi exposto agora, através dessa ministração, através de tudo que você ouviu. Meu coração foi exposto aqui agora diante do Senhor. O que eu faço? Por que eu faço? Qual é a minha intenção? Como é que está o meu coração? Ele é verdadeiro? Ele é sincero? É justo? Como andar na verdade de verdade? Como andar na verdade de verdade? Tem como andar na verdade de mentira? Pelo jeito é possível. Jesus combateu muito isso quando ele esteve aqui. Durante o seu ministério,
Jesus combateu muito a hipocrisia. O hipócrita, meu irmão, é uma pessoa que consegue agir de uma forma e o seu coração estar de outra. Falar uma coisa e pensar outra. Jesus diz: não aceito isso. Mateus capítulo 15, verso 7, hipócritas, ele dizendo aos religiosos: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. É o momento que o Senhor está nos chamando para expor o nosso coração diante dEle. Ele deseja que a gente seja verdadeiro, sincero. Não tem problema, meu irmão, você vir adorar, cantar, chorar, não tem problema. Faça isso, seja intenso nisso. Mas que o seu coração também esteja, assim como a sua boca diz, que o seu coração também esteja entregue àquilo. Quando você realmente dizer a um irmão seu, a dizer a um líder seu, ou o seu líder dizer para você: olha, eu estou contigo, meu coração está contigo, temos uma aliança, que isso seja uma verdade, uma sinceridade, que isso flua do nosso interior. Quando dizemos ao Senhor: Senhor, eu te amo, eu te adoro, não há como viver sem o Senhor, meu irmão, que isso não seja palavras vazias, jogadas ao vento, porque não adianta esconder o nosso coração do Senhor, Ele está vendo. Meu irmão, eu fico imaginando a alegria de Deus, a satisfação do nosso Senhor em ver a nossa adoração sincera. E isso é raro. Por que eu digo que é raro? Porque é algo que Deus está procurando. João capítulo 4 vai nos dizer que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando, irmão, Deus está procurando. Se Deus está procurando, é porque não é fácil achar. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura os que assim o adoram. Mas eu creio que aqui nesse lugar, nessa noite, na Alcance Goiânia, o Senhor vai procurar e vai achar pessoas assim, que o adorem em espírito e em verdade, que o adore com sinceridade, que o adore em intensidade, com fervor, que o coração está totalmente entregue, que o coração está totalmente derramado diante dele. Meu irmão, eu sei que muitas vezes não tem como a gente controlar os pensamentos, não tem como a gente controlar as motivações e intenções quando elas surgem. Por mais que sejam terríveis, muitas vezes quando surge, às vezes a gente dá até um calafrio. Nossa, que pensamento horrível! Muitas vezes não dá para controlar quando ele surge, mas deixa eu dizer, dá para controlar se você vai alimentar isso ou não. Dá para decidir se você vai alimentar esse pensamento mal ou não. Meu irmão, tem pessoa que aparentemente é maravilhosa, é linda, mas aqui na mente está maquinando coisas maldosas, demoníacas. E o Senhor, Ele quer nos libertar por completo, desde o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser estará diante dEle, totalmente rendido, entregue ao nosso Senhor. Nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos.